Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre números complexos. O que são os números complexos? Só esse nome já assusta normalmente, porque o pessoal já acha matemática complexa. E se dentro dela tem alguma coisa mais complexa, já dá dá uma pirada, né? Mas não, relaxa, não é tão difícil assim, mas exige um pouco de criatividade, tá? Bom, vamos lá, olha só. O que são os números complexos? Primeiro, pensem assim, ó. A gente tem a tal da nossa realidade, tá? Talvez vocês conheçam essa imagem aqui, eu roubei de uma pequena série. Olha só, nós temos a nossa realidade. E dependendo do que acontece, a gente poderia gerar os multiversos, as diferentes realidades, realidades alternativas, dependendo do que acontece, tá? A simples decisão de eu ir para o trabalho é a minha realidade padrão, mas se de repente eu não tivesse ido, eu teria uma nova realidade diferente. Seria isso, mais ou menos isso. Bom, como é que isso aqui tem a ver com os números complexos? Bom, a gente tem aqui uma reta numérica que tem todos os números que a gente conhece, ou pelo menos teria como representar aqui todos os números que a gente conhece. Se a gente sair disso aqui, a gente começa a ir para os números complexos, tá? Bom, como assim aqui tem todos os números? A gente está vendo aqui os primeiros, né? 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2 e tudo mais. Mas vocês sabem que aqui nesta reta numérica, a gente poderia inserir todos os outros números que a gente conhece, seja ele um número decimal, fração, irracional, o π que é irracional também, enfim, coisas desse tipo. A gente conseguiria representar todos os números que a gente conhece até então aqui nessa reta numérica, tá? E o que são os números complexos? São números que vão além desta reta numérica. Como é que isso vai ser representado? Pensem aqui na nossa reta numérica, tá? Reta real, que a gente chama de reta real aqui. Todos os números que a gente conhece estão aqui. Mas se tiver um número que está fora disso, ele se torna o que a gente chama de número complexo, tá? Aí, para o desespero de alguns e tudo mais, eu vou começar a misturar um pouco da parte de função ou de geometria analítica aqui, porque eu vou começar a representar pontos num plano cartesiano. Então, por exemplo, eu tenho um ponto aqui, ó, e esse pontinho, ele está representando um número complexo. Ele tem uma parte real, que é esse 4 aqui, e ele tem uma parte imaginária, que daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, tá? Eu tenho um outro ponto aqui, que também tem, errei, que tem uma parte real e tem uma parte complexa, tá? Isso é um número complexo, ok? É um número que vai além dos reais e vai além daquilo que a gente já conhece. Bom, e como isso vai funcionar? A gente vai chamar isso aqui de imaginário, tá? Então, é esta a relação que eu estava querendo fazer com isso aqui, ok? A gente vai além dessa reta real. O que é esse conjunto dos números complexos? O conjunto dos números complexos é um conjunto maior de todos. Ele abrange todos os outros conjuntos, todos os outros números e vai um pouco além, tá? Para quem não lembra, a gente tem aqui o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente tem o z, que é o conjunto dos inteiros, então vai ser os números sem vírgula, positivo ou negativo, menos 1, menos 2, menos 3, inclusive os naturais, 1, 2, 3 e assim por diante. A gente tem o vermelho, que é o conjunto dos racionais, representado pela letra Q, tá? Os racionais são todas as frações, e aí vai inserir números inteiros, mas também os números decimais, números com vírgula, dízimas periódicas, como 5,3333 e coisas do tipo. Aqui em azul, olha só, vejam que esses dois são separados, o vermelho e o azul, tá? Esse conjunto azul aqui é o conjunto dos irracionais. Então, esses números não podem ser representados na forma de fração. Eles são números como o π, que ele é uma dízima não periódica, o raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 7, coisas desse tipo, tá? Toda raiz quadrada, professor? Não, raiz quadrada não. Raiz quadrada do 4, por exemplo, é 2. Ele é inteiro, ele é natural e tudo mais. Raiz quadrada do 5 não é inteiro. Ah, então ele se tornou irracional. Ele vai dar uma dízima não periódica, tá? Esses dois juntos formam os reais, ok? Então, esse até então seria o maior conjunto que a gente conhece. São números que a gente consegue, ou mais ou menos consegue visualizar. A gente vê, encontra esses números. Os números naturais são a quantidade de canetas que alguém tem no estojo. Os números inteiros aqui, os números negativos, pode ser, de repente,
o dinheiro que o professor tem na conta, então pode ser positivo ou negativo. Racionais, números decimais e tudo mais, pode ser, por exemplo, a altura que a gente não mede 1 ou 2 metros, a gente pode medir 1 metro, vírgula alguma coisa, tá? Então são os racionais. A gente tem os irracionais, um exemplo óbvio é o π, que a gente mais ou menos consegue visualizar lá dentro do círculo, né? Nem todo mundo consegue entender muito bem essa ideia desse número estranho, mas é isso. E aí, esses aqui são os números reais. Agora a gente pode ir além deles e a gente forma os números complexos, tá? Eu representei ele dentro de um balãozinho para a gente lembrar que isso aqui vai inserir números chamados imaginários, ok? São números que não são tão palpáveis, a gente não consegue visualizar tão bem assim na nossa realidade, mas são um conjunto maior que tem algumas aplicações, tá? O que é esse número imaginário? Já vamos dar um spoiler rápido aqui. Vocês lembram quando vocês faziam Bhaskara e vocês encontravam um delta negativo? E aí vocês diziam, não tem como resolver, porque se o delta der negativo lá na Bhaskara, eu vou ter que fazer uma raiz quadrada dele, e a raiz quadrada dele não tem, porque é um número negativo. Então, esses números complexos, esses números imaginários, nos trazem a solução para raiz quadrada de números negativos, ok? Então, até então a gente dizia que não existia, que não tem como, com os números complexos agora existe, agora tem como e dá para resolver, tá bom? Bom, pessoal, vamos falar então dessa tal forma algébrica. O que é isso? Olha só, forma algébrica vai ser a forma como eu vou escrever os números complexos, tá? Por que tem que ter uma forma especial para ele? Porque o número complexo ele é composto da parte real, como eu falei, e de uma parte imaginária, tá? Então, olha só, os números complexos são, na maioria das vezes, compostos por duas partes, uma parte real e uma parte imaginária. Primeiro exemplo, esse Z1 aqui, ó. O que é o tal do Z1? Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 são números aleatórios, tá? Assim como X, Y, Z e tudo mais. Em geral, no número complexo, a gente usa Z, só por hábito, mas podia ser qualquer letra. Então, esse primeiro número complexo, ele é assim, ó, 3 mais duas coisas imaginárias. Então, ele tem 3 como sendo uma parte real, 3 unidades, mais duas imaginárias. Aquele número ali, então ele tem 3 reais e 2 da imaginária. Aquele é um número complexo que vai estar sendo representado aqui. Esse aqui é o meu Z1, tá? De uma forma mais puxada para a geometria analítica lá, a gente vai representar ele assim, ó. 3 e 2. No eixo X, a gente vai para o 3 e no eixo Y, a gente vai para o 2. É isso, tá? Isso é a tal da forma algébrica. E aqui eu tenho outros exemplos. Deixa eu apagar aqui para não ficar tão bagunçado. E eu tenho este ponto roxo aqui. Não precisa desse menos 1, funciona igual o x, tá? Eu podia ter escrito assim, 6 menos i. Mas fica implícito que eu tenho o coeficiente 1 ali. Então, olha só, eu tenho 6 reais e menos 1 no complexo. Menos 1 imaginário. Então, está aqui, ó. Esse pontinho aqui representa o meu Z2, tá? Ele é composto por 6 unidades reais e uma imaginária, só que negativa, tá? Outro exemplo, o Z3. Se quiser, a gente pode olhar só para as coordenadas dele. Eu acho legal a gente se habituar com isso aqui. Então, menos 3 e 5. Menos 3 reais, 5 imaginários. Esse aqui é o meu Z3, tá? Vamos usar mais uma cor. Z4. Olha só, ele não tem nenhuma parte real. Ele só tem duas unidades imaginárias. Pô, então não tem como representar. Tem sim, olha só. O x igual a 0, a coordenada real, 0 está aqui. Duas imaginárias está aqui para cima. Então, esse pontinho aqui é o meu Z4, tá? E a última aqui, olha só, ele tem 4 unidades reais e nenhuma imaginária. Deixa eu ver o que eu vou usar. Vamos usar vermelho mesmo, tá? De novo. Olha só, eu tenho 4 reais e 0 imaginárias. Claro que eu não preciso representar ele assim. Esse número eu posso só representar ele como sendo o 4, ok? Ele tem 4 reais e ele não tem nenhuma imaginária, nem para cima nem para baixo. Então, o meu Z5 vai ficar aqui mesmo, tá bom? Então, esses aqui são 5 exemplos de números complexos.
Tá, mas esse 4 aqui é complexo? Ele é. Ele está dentro do conjunto dos complexos, por mais que ele não tenha partes imaginárias. Ok? Vamos já antecipar. Tem um termo para esse Z4 aqui, que a gente pode falar que ele é um imaginário puro. Como assim imaginário puro? Ele não está contaminado por nenhuma parte real, tá? Então ele é somente imaginário, ok? Pô, talvez eu pudesse dizer que esse aqui é um real puro também, né? Não tem parte imaginária. Tá, mas aí, olha só. Eu estou falando desse izinho aí, que é a tal do imaginário, tá? Mas o que, que ele representa? O que, que é o tal do i, tá? Ah, aliás, eu esqueci de falar. Antes de eu falar do i, né? Eu vou falar daqui a pouco. A gente vai chamar esses pontos z's aí, que eu representei aqui, de imagem ou afixo do número complexo, tá? Ele é o afixo, ele é a representação dele aqui nesse plano de Argand-Gauss. E aí eu acabei de falar de um tal de plano de Argand-Gauss. O que, que é isso, tá? Então, esses pontos z's aí são equivalentes às coordenadas dele no plano de Argand-Gauss. O que, que é o plano de Argand-Gauss? Argand-Gauss são os nomes dos dois caras, ou dois dos caras, que inventaram isso aqui para infernizar a vida dos estudantes, tá? Eles eles formalizaram essa parte dos números complexos, de criar esses eixos, esse eixo real e esse eixo imaginário. Então, esse é o chamado plano de Argand-Gauss, que relaciona a parte real com a parte imaginária. Tá, mas o que é essa coisa de plano de Argand-Gauss? É isso, só isso. É como se fosse x e y, só que real e imaginário, tá? E o tal do i, agora eu vou falar o tal do i, que é a unidade imaginária, tá? Que apareceu aqui o tempo todo. Que eu fico falando de partes imaginárias, é o tal do i. Bom, a unidade imaginária é o z igual a 0 mais 1i, ou seja, o tal do i. Mas isso não ajuda muito, né? De onde que vem, para que serve e do que se alimenta? Esse i é o número que eu não consegui riscar até o final, é o número que, quando elevado ao quadrado, vai dar menos 1. Tá, mas qual o número que é o quadrado da menos 1? Não sei também. É um número que a gente imagina que existe, ok? Então, olha só. O i é o número que, quando botar ao quadrado, dá menos 1. Ou seja, mais comum ainda é a gente falar que o i é a raiz quadrada de menos 1. Isso é a unidade imaginária. É o número que ao quadrado vai dar menos 1. Tá. E aí? Para que isso serve? Como é que a gente vai usar isso? Bom, se a gente entender que isso aqui existe, tá? Se a gente acreditar, digamos assim, aceitar que isso aqui existe, a partir disso, a gente tem a raiz quadrada de qualquer outro número negativo. Como assim? Pensa que eu quero lá na Bhaskara que eu comentei, a gente chegou numa raiz quadrada de menos 16, ok? Tá, eu vou usar isso para resolver aquilo. A raiz quadrada de menos 16 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 16 vezes menos 1. Essas duas coisas são iguais. Ok, tá. Raiz quadrada desses dois números é a raiz quadrada de um deles, que é 4, vezes a raiz quadrada do outro, que essa aqui eu não sei. Tá? Então, raiz quadrada de 16 é 4, e a raiz quadrada do menos 1 eu não sei. Só que esse raiz quadrada de menos 1 é o tal do i. Então, isso aqui é 4 vezes i, a unidade imaginária. Então, vejam que, a partir do momento que eu assumi, que eu entendi, que eu aceitei essa raiz quadrada aqui de menos 1 como sendo a minha unidade imaginária, eu posso extrair raiz quadrada de qualquer outro número negativo. Fazendo esse pequeno truque. Eu separo a parte real que eu quero, toda, e deixo só um menos 1 ali, que eu vou ficar carregando até o final da minha vida nessas contas aqui. Ok? Essa aqui é a ideia. Tá, e como é que isso pode cair numa prova de concurso, vestibular e tudo mais? Uma coisa que é comum eles usarem é isso aqui, ó. Ah, beleza. O i é a raiz quadrada de menos 1. Legal. Tá, então me diz quanto é que dá i elevado a 43. Ué, fazer raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de menos 1 várias vezes.
Ok, seria isso. Mas o interessante é que eles podem pegar essa mesma questão e dizer assim, tá, agora faz I elevado a 4.329. Ô, professor, agora deu um probleminha aí porque vai demorar um pouco. Bom, qual que é a ideia dessas questões, desse tipo de questão? É que essa unidade imaginária, ela tem um certo padrão em relação às suas potências. Porque olha só, o que seria o I ao quadrado? I ao quadrado é I vezes I, e a gente já sabe que isso aqui é para dar menos 1, porque a gente falou, o I é o número que ao quadrado dá menos 1. Então está resolvido. Tá, mas e o I elevado a 3? Bom, I elevado a 3 é a mesma coisa que I ao quadrado vezes I, certo? I ao quadrado, a gente acabou de falar que dá menos 1. Então, é menos 1 vezes I. E menos 1 vezes I dá menos I. Então, olha só. O primeiro é o próprio I, o segundo dá menos 1 e o terceiro dá menos I. I elevado a 4. I elevado a 4 é a mesma coisa que I ao quadrado vezes I ao quadrado, certo? I ao quadrado é menos 1, então isso aqui é menos 1 vezes menos 1. Menos com menos dá mais 1. Beleza. Tá. Esse aqui eu vou deixar assim escrito só para ficar na ordem, tá? I menos 1 menos I, 1. Agora vamos tentar o I elevado a 5. O que vai acontecer com I elevado a 5 em diante? I elevado a 5 é I elevado a 4 vezes I elevado a 1, certo? Só que o I elevado a 4 a gente acabou de falar que dá 1. Então isso aqui é 1 vezes I. E 1 vezes I é I. Neste momento ele vai começar a se repetir. Tá, e o I elevado a 6? Vamos fazer aqui embaixo. I elevado a 6 é I elevado a 4 vezes I ao quadrado. I elevado a 4 dá 1. I ao quadrado dá menos 1. A gente já fez isso. Então, dá menos 1. I elevado a 7, será que vai dar quanto? Menos I. I elevado a 8, 1. I elevado a 9, I. I elevado a 10, menos 1. I elevado a 11, menos I. I elevado a 12, 1. I elevado a 13, I. E assim por diante. Então, ele é cíclico nesses 4 termos. E é nisso que eles se pegam quando pedem uma questão dessas. Então, olha só. Basicamente esse cara vai dar algum desses 4 resultados, com certeza. Não tem como dar outra coisa. Esse cara vai ter que dar algum desses 4. Tá, mas e como é que eu vou saber qual deles? Bom, todos os de 4 em 4, esse cara aqui vai dar 1. A questão é quantos sobra, quantos mais sobram depois desses 4 em 4. Por exemplo, esse aqui, eu posso dizer que ele é I elevado a 4.328 vezes I elevado a 1. Tá? Separei em umzinho ali. Tá, mas por que eu separei um daqueles? Porque esse cara aqui, ele é I elevado a 4, elevado a... Esse como eu inventei agora, eu não tenho certeza. 1075 mais 75 mais 5, 82. Tá. Isso aqui é I elevado a 4 elevado a 1082. É isso aí, tá? Vezes o I elevado a 1. Lembra que a propriedade de potência? Potência de potência multiplica os expoentes. Eu desfiz isso. Só que esse cara dá 1. 1 elevado a 1082 vezes I. 1 elevado a qualquer coisa dá 1. Então, isso aqui vai ficar só I. Então, esse cara todo, eu acabei de descobrir que ele vai cair nesse aqui, I. Aí, se fosse 4.330, aí ele ia cair nesse aqui, menos 1. Tá, eu vou ter que fazer isso aqui sempre. Qual que é a estratégia que se usa normalmente, que a gente aprende aí na escola, cursinhos e tudo mais? Eu pego esse número e divido por 4. O que sobrar como resto é a característica que ele vai ter. Como assim? Eu não deixei mais espaço aqui. Eu vou fazer essa divisão aqui mesmo. Preciso de espaço, vou apagar isso aqui mesmo. Olha só.
4.329 dividido por 4. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 4, 4, menos dá 0. Desce o 3. 3 dividido por 4 não dá 0. Desce o 2. 32 dividido por 4, 8. 8 vezes 4, 32, 0. Desce o 9. 9 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8, menos 1, 1. A partir de agora, para eu continuar dividindo, eu teria que colocar a vírgula, certo? Tá, antes de a gente aprender os números decimais, a gente diria, acabou aqui, dá 1082 e sobra 1. Esse aqui é o resto. Esse resto equivale exatamente ao expoente de correspondência. Se deu resto 1, ele vai daí. Se o resto desse 2, daria menos 1. Se o resto desse 3, menos i. Se o resto desse 4, daria 1. Aliás, se o resto desse 4, não. Se o resto desse 0, né? Porque aí eu poderia ter dividido por 1 a mais, tá? É isso, ok? Essa aqui é a tal da unidade imaginária, e essa aqui é uma das questões que eles costumam cobrar. Botar esse i elevado a algum expoente. Por quê? Porque tem esse padrão, esse ciclo. Tá, que mais? Então, existe a raiz dos números negativos? Como eu disse, existe, e o jeito de fazer isso é aquele que eu mostrei. Se eu quisesse fazer a raiz quadrada de menos 81, ou a raiz quadrada de menos, deixa eu pensar em alguma coisa aqui, 25 nonos, tá? Qual que é a ideia? Isto aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 81 vezes menos 1. Raiz quadrada de 81 é 9, e a raiz quadrada de menos 1 eu não sei. Por isso eu escrevo isso como sendo 9 vezes i, porque a raiz quadrada de menos 1 é a tal da unidade imaginária. E esse aqui vai ser a raiz quadrada de 25 nonos vezes menos 1. Raiz quadrada de 25 nonos é raiz quadrada do 25, dividido pela raiz quadrada do 9, vezes a raiz quadrada do menos 1, que eu não sei. Logo, isso aqui é 5 terços da unidade imaginária, tá? Ou seja, tem como calcular uma raiz quadrada de um número negativo usando a tal da unidade imaginária, ok? Bom, operações com números complexos. Como é que a gente soma e subtrai os números complexos? As operações com esses números complexos. O que muda? Funciona, não funciona? Como é que vai fazer? E tudo mais. Porque agora ele não é só um número, ele é uma composição de números, certo? Então vamos lá. Por exemplo, vamos somar esses dois números aqui. Z1 é igual a 2 mais 3i. E o Z2, que é 4 menos 2i. E vamos botar aqui um Z3 também, sendo menos 7 mais 5i, ok? Bom, a gente pode fazer todas as operações de soma, subtração e tudo mais. Z1 mais Z2. Como é que vai fazer isso? Bom, eu vou ter o 2 mais 3i somado com o 4 menos 2i. Isso era para ser um i. Como é que vai funcionar isso aqui? Eu sempre vou poder somar a parte real com a parte real e a parte complexa com a parte complexa, a parte imaginária com a parte imaginária. 3i menos 2i dá 1i. É isso, tá? Então, essa soma vai ficar assim. 6 mais i. Esse é o resultado. Tá, e se eu quisesse somar o Z3, aliás, subtrair o Z3 do Z1. Z3 menos Z1. Bom, aí tem um detalhe que a gente tem que tomar cuidado, que é, o Z3 é isso aqui tudo. Menos 7 mais 5i. Menos o Z1, que é isso. 2 mais 3i. Só que é um menos o outro. É esse aqui inteiro menos isso daqui tudo. Esse menos acaba trocando o sinal dos dois pedacinhos ali. Então, isso aqui vai ficar menos 7 mais 5i menos 2 menos 3i, tá? Menos 7 com menos 2 dá menos 9. 5i menos 3i, 2i. É isso. Então, a gente pode somar e subtrair os números complexos, somando parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Simples assim, respeitando a parte dos sinais e tudo mais, tá bom? Se for uma subtração, tem que tomar cuidado essa parte de
acabar invertendo o sinal dos dois pedaços, tá? Bom, e a multiplicação? Multiplicar também é tranquilo. Olha só, vamos fazer até com o mesmo exemplo, Z1 vezes o Z3, tá? Vamos multiplicar esses dois aqui. Olha só, para ficar diferente do outro, vamos usar Z2. Tá, se eu quero multiplicar esses números, então eu tenho Z2, que é 4 menos 2i, vezes o Z, que é menos 7 mais 5i. Ok? A multiplicação, ela vai usar o que a gente chama de produto notável, ou como alguns conhecem, chuveirinho, tá? E tem alguns detalhezinhos aqui. Para multiplicar, a gente pode multiplicar todos com todos. Para somar e subtrair era real com real, imaginário com imaginário, certo? Para multiplicar não tem problema. 4 vezes o menos 7. Isso dá menos 28. 4 vezes o 5i. Esse i aqui funciona como se fosse um x, tá? Então, 4 vezes 5i vai ser 4 vezes 5, que dá 20. E o i ali continua, tá? Bom, segunda parte agora, menos 2i vezes menos 7. Cuidem os sinais. Menos com menos, vai dar mais. 2i vezes 7, 14i, tá? E por fim, esses dois aqui. Menos 2i vezes 5i. Menos com mais dá menos. 2 vezes 5, 10. E i vezes i é i ao quadrado. E não esqueçam dessa parte ali. O i ao quadrado vai fazer toda a diferença. Porque olha só, esse menos 28 está aqui, ok. Esses dois aqui, como os dois têm a unidade imaginária, eu posso somar, eu posso juntar, assim como eu juntei aqui. 20 com 14 dá 34i. Cuidando dos sinais, tá? Os dois são positivos, eu somei. Se um fosse negativo, ia subtrair. Menos 10 vezes i ao quadrado. A questão é que o i é tal da minha unidade imaginária. Só que o i ao quadrado, a gente sabe quanto é que é. I ao quadrado é o número que é ao quadrado dá menos 1. O i é o número que é ao quadrado dá menos 1. Então, i ao quadrado é menos 1. O que, na prática, faz com que eu consiga calcular isso aqui. Então, eu vou ficar com menos 28 mais 34i, menos 10 vezes menos 1, que dá mais 10. Menos 28 mais 10 eu também posso juntar agora. Eu vou ficar com menos 18 mais 34i. Ok? Tudo isso só para multiplicar dois números complexos? Tá? Mas o que eu estou fazendo aqui? Produto notável, distributividade, chuveirinho, ok? É isso. Cuidando dos sinais na hora de multiplicar e lembrando que vai aparecer esse i ao quadrado aqui, porque vai ter i vezes i, e esse i ao quadrado a gente consegue operar ele mais um pouquinho, ok? E divisão. Divisão de números complexos, infelizmente, a gente não sabe fazer. Como assim a gente não sabe fazer, professor? É assim, ó. Vamos tentar o segundo ali, o Z2, dividido por Z3, tá? Na verdade, quando a gente fala em divisão, a gente vai acabar não pensando nele como uma divisão desse tipo, e sim a gente vai pensar nele como sendo uma divisão desse tipo. Ok? E a gente vai ter como operar algumas coisinhas nele aqui. E é esse Z2, que é isso aqui, 4 menos 2i, sobre o Z3, que é menos 7 mais 5i. Essa divisão aqui dá um nó na cabeça da gente, porque o 4 eu não posso simplificar com o 7, nem com o 5i, porque tem um mais aqui. O 2 eu também não consigo, porque tem um menos ali. Ou seja, não tem muito como dividir. Mas tem como calcular. Como assim? Tem uma estratégia para calcular isso aqui, que lembra uma coisa chamada racionalização. Racionalização, para quem não lembra, é quando tem uma raiz embaixo, e a gente multiplica ela em cima e embaixo para sumir com a raiz de baixo. Aqui a gente também vai ter uma coisa que a gente vai multiplicar em cima e embaixo para fazer esse número complexo aqui de baixo desaparecer, tá? E o que é esse cara aqui? É igual a ele, só que com esse sinal da parte imaginária ao contrário. Como assim? Em vez de colocar o menos 7 mais 5i, eu tenho que multiplicar por menos 7 menos 5i.
E aí, como eu fiz uma coisa embaixo, eu tenho que fazer a mesma coisa em cima para manter essa igualdade, tá? Esse número aqui é o que a gente chama de número conjugado, número complexo conjugado. Eu não vou fazer essa conta aqui agora, eu faço depois em um outro exemplo, beleza? Então, olha só, o que é o conjugado de um número? Conjugado de um número complexo, tá? É a mesma coisa que ele, só que com o sinal da parte imaginária trocada. E ele é representado, em geral, por uma simples barrinha em cima. Então, olha só, lá do meu número complexo Z1, meu Z1 é isso aqui. Z1 é 2 mais 3i, é isso mesmo? É. Então, o conjugado dele é 2 menos 3i. Só isso, professor? É só isso, tá? É só isso. Se o meu Z2 é o 4 menos 2i, o Z2 conjugado é ele com o sinal trocado. Tá, então não tem truque aí, professor. É só isso mesmo? É só isso, tá? O que dá para complicar, professor? Eu posso dizer assim, ó, calcula qual é que é o conjugado do conjugado do Z3. Ué, tem como? Tem. Olha só. O meu Z3 é menos 7 mais 5i. Se eu for calcular o conjugado dele, ele vai ficar menos 7 menos 5i. Ok, professor. Até aí, tranquilo. Tá, agora vamos calcular o que eu pedi. O conjugado do conjugado. Então, eu vou pegar esse cara e vou fazer o conjugado desse aqui. O que é o conjugado desse aqui? Menos 7 mais 5i. Tá, mas voltou a ser o primeiro. É, voltou. Tá? O conjugado do conjugado acaba sendo o original. Dá para complicar mais? Acho que não mais que isso. Conjugado é só um número que a gente vai associar, tá? É um outro número complexo, é o par do número complexo. É isso. Vai ter outras aplicações? Vai. Quando a gente falar em polinômios, lá nos polinômios, a gente vai falar em raiz de polinômio, e sempre que um número for raiz, o seu conjugado também é, tá? Mas eu chego lá, aí eu explico mais calma, ok? Bom, o que é a interpretação geométrica do conjunto? O que é a interpretação geométrica desse conjugado aí? Eu falei conjunto, conjugado. Lá no plano cartesiano, no plano de Argand-Gauss, que tem a parte real e a parte imaginária, esse meu número Z1 seria 2 e 3. Então, 2 reais e 3 imaginários. Esse é o meu Z1, certo? O que é o conjugado dele? É o equivalente a ele, só que aqui para baixo. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Esse aqui é o meu Z1 conjugado. Só isso? Só isso. Detalhe aqui, se eu pegasse o Z2, o meu Z2 é 4 menos 2i. 4 menos 2i. O meu Z2 está aqui. O conjugado dele agora vai estar lá em cima. 4 mais 2i. Ou seja, o que é o conjugado? É o reflexo dele em relação ao eixo real, tá? É o espelhamento dele aqui no eixo real. Então, se ele já estava em cima, o conjugado está aqui embaixo. Se ele estava embaixo, o conjugado está ali em cima, ok? Só isso, tá? Quociente de dois números complexos na forma algébrica. Tá, então agora vamos lá. Como é que a gente faz essa divisão? Quociente é divisão, tá? Como é que a gente de fato vai fazer aquela divisão que eu tinha falado antes? Por exemplo, vamos dividir esses dois números complexos aqui. 2 mais 5i dividido por 3 mais 2i. Para facilitar minha vida, vamos deixar só i, tá? Aí fica mais fácil de entender. Bom, eu tenho que fazer essa divisão, esse quociente. Como eu disse, para fazer isso, eu vou pegar essa fração e vou multiplicar em cima e embaixo. E em cima e embaixo, pelo quê? Pelo conjugado desse cara de baixo. É sempre pelo do de baixo? Sempre pelo do de baixo. 3 menos i.
Em cima eu vou multiplicar por 3 menos i. Qual é a vantagem disso? Olha só. Depois eu faço o chuveirinho aqui em cima. Vou fazer aqui embaixo, tá? 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos i, menos 3i. I vezes 3, mais 3i. I vezes menos i, menos i ao quadrado. Tá, professor, não parece ter nada de muito misterioso. Fizemos o chuveirinho. Qual a vantagem que teve de fazer esse chuveirinho pelo conjugado? Menos 3i mais 3i, eles são iguais a zero. Ou seja, a parte imaginária sumiu. Não, professor, tem o i ao quadrado ali. Mas só que i ao quadrado é um número real. Então, isso aqui vai ficar, embaixo vai ficar 9 menos i ao quadrado é menos 1. Então, a parte imaginária, na prática, ele sumiu de baixo, ok? Que era o meu objetivo. Depois eu resolvo isso aqui ainda. Vamos fazer a parte de cima que eu deixei para depois. Quando eu vou multiplicar pelo conjugado, eu vou multiplicar embaixo e em cima. Em cima não teria que ser o conjugado desse? Não, tem que ser o mesmo conjugado aqui, tá? O de baixo. E aqui em cima eu vou ter que fazer o chuveirinho também. Então vai ficar 2 vezes 3, 2 vezes menos i, 5i vezes 3 e 5i vezes menos i. Mais com menos dá menos, 5i ao quadrado, tá? Bom, aqui eu tenho 6, menos 2i mais 15i, isso dá 13i's. E aqui esse i ao quadrado dá menos 1, então eu tenho menos 5 vezes menos 1. Vamos continuar ele aqui embaixo. Menos com menos dá mais, 5. 6 mais 5, 11, mais 13i. Embaixo, menos com menos dá mais, então 9 mais 1, 10. Bom, esse aqui é o resultado? Esse aqui é o resultado. Essa é a divisão de números complexos. Esse é o quociente entre dois números complexos e é assim que a gente resolve, multiplicando pelo conjugado, tá? Não dá para fazer mais nada aqui, professor? Na prática, não, tá? Quer dizer, não precisa. Está feito. Está feita a divisão. Vejam que eu fiquei só com um número complexo. Não, professor, mas tem 2, mais ou menos. Porque esse cara aqui nada mais é do que 11 décimos mais 13 décimos de i. Então, parte real, parte imaginária. Tá aí, tá? Bom, então eu fiz a divisão entre dois números complexos e cheguei em um único resultado, um único número complexo. Tá, mas é uma fração, mas ainda assim é um único número complexo, tá bom? Detalhe, se por acaso desse para simplificar, a gente simplificaria. Se aqui em vez de 11 fosse 20 e aqui fosse 30, eu faria 20 dividido por 10, que dá 2, 30 por 10, que dá 3, e ficaria com um número um pouquinho mais bonitinho, digamos assim. Mas não deixa de ser um número complexo aqui, tá?